Ativa Podcast 2026. Seja bem-vindo, estamos de volta com mais um episódio. E lembrando que você, para ajudar nesse canal, você já pode começar a se inscrever. Isso mesmo, já ativa as notificações e se curtir nosso conteúdo, dá aquele like, compartilha com a família. Porque aqui o seu negócio mostra sua história e a solução que o seu negócio traz para os seus clientes. Seja bem-vindo 2026, estamos ativados, vem com tudo e eu agradeço a sua audiência. E hoje nós vamos receber 3 segmentos diferentes, é isso mesmo, olha, Tempero de Minas com Heloísa Fernandes, Helena Maria organiza Espaço, Mente e Corpo, tá bom? E também ela, Thaís, confeiteira de mão cheia, para você que adora, ó, aquelas delícias. Estamos bem servidos, né? Então, só vem. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Heloísa. Boa tarde. Helena Maria e a Thaís. E vamos começando essa rodada, então, com ela, Heloísa Fernandes. Como que você chegou até aqui, sua história? A Heloísa, criança, imaginava ter o restaurante que tem hoje, ser essa mulher empreendedora, essa mulher guerreira, de visão. Quem é essa menina e quem é essa mulher hoje? Primeiramente, boa tarde, meninas. Boa tarde, boa tarde. É um prazer, Camila, um prazer estar aqui. Me sinto lisonjeada de poder estar aqui hoje, porque, enfim, a Heloísa jamais imaginou estar em um ambiente como esse. As probabilidades da vida jamais me fizeram imaginar estar onde eu estou hoje. Um processo longo, um processo árduo, mas estou aqui, cheguei até aqui. Isso é um motivo de muita felicidade para mim. É um motivo de me sentir grande, de me sentir gigante. Eu hoje me sinto gigante, de conseguir vencer as minhas limitações, várias limitações que eu tive ao decorrer da minha vida, do meu processo. Então, assim, isso para mim hoje é grande, é gigante, é engrandecedor como pessoa e como profissional. Então, e vamos lá, voltar àquela Heloísa, criança. O que você tinha vontade, quando você era criança, de fazer? O que você fazia? Como que você chegou hoje a ter um restaurante? A Heloísa, criança, queria ser veterinária. O oposto, né, de hoje, a Heloísa. Foi ao longo do tempo, o amor, quando eu era pequena, eu recebia as minhas amigas na minha casa, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, e minha mãe falava que as compras do mês nunca dava, porque eu decidia sempre fazer comida em casa, cozinhar, e as minhas amigas vinham, me ajudavam a arrumar a casa, e era aniversário de uma, eu fazia bolo. Era final de semana, eu cozinhava e fazia aquela comidinha que adolescente fazia, né? E eu chamava todo mundo pra comer, e era sempre assim, eu sempre no fogão, eu sempre cozinhando, eu sempre nativa como cozinheira, mesmo desde pequenininha, mas dentro de mim, eu ia ser uma veterinária. Nossa, que bacana! E Heloísa, você é mineira, né? Há quanto tempo você está no estado? Como foi essa transição? Você veio pequenininha? Você já veio adulta? Sim, eu tô aqui há 3 anos, completo 3 anos. E assim, eu nunca imaginei vir pra cá. Foi um processo, meu esposo falou, amor, depois da pandemia, tava tudo muito difícil na nossa cidade. Ele falou, o que você acha da gente mudar de estado? Aí eu fui lá no mapa e fiz assim. E Espírito Santo foi o lugar escolhido. Viemos com a cara e com a coragem, cada um com a sua mochilinha nas costas, sem estadia, sem trabalho, e falamos, vamos, de mão dada, nós viemos. E eu digo que na minha cidade chama Rabo Quente, aqui se chama Mergulhão. Ah, eu falei, Rabo Quente é o nome da cidade? Não, se chama Rabo Quente, aqui se chama Mergulhão, e eu coloquei ele dentro da bolsa e viemos com ele pra cá. E aqui nós compramos uma panelinha e eu cozinhava dentro dela com ele, com o mergulhão. E foi a maneira que nós chegamos aqui, sem absolutamente nada. E chegamos. E como foi esse processo? São os desafios da vida, Sim. né? Quando você chegou, como que vocês se viraram? Começaram a trabalhar? Quem começou primeiro? Pra gente chegar até hoje, a gente entender a sua história. Tão genuína, tão, né, esse olharzinho quando você fala, a gente sente que é aquela emoção, tem aquele sentimento afetivo, né, quando você fala. Isso é muito bom. Então,
Dentro do ônibus, nós vendemos algumas coisas que tínhamos lá em Minas e alugamos uma casa aqui, um apartamento aqui. E de lá para cá foi um processo bem difícil, porque quando chegamos aqui não era o apartamento que nós tínhamos alugado, não era o ambiente que nós queríamos. Chegamos em um lugar assim muito difícil de acesso, os moradores ao redor não era um lugar legal, não era um ambiente legal, não era a mudança que nós queríamos. E no decorrer de lá para cá, na viagem de 10 horas, eu desci do ônibus para descansar um pouco, ele dormindo. E eu encontrei com uma mulher que estava dentro do ônibus, que era daqui, e ela... Ei, você tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra Vila Velha. Ela, ai, que legal, você mora lá? Eu falei, não, tô me indo de mudança. E ela, e aí, já trabalha? Eu, não. Você tá indo sozinha? Uma mulher indo sozinha? Eu falei, não, tá indo eu e meu esposo, ele já trabalha? Eu falei, não, também. E como que vocês vão fazer? Eu falei, Deus há de prover. E ela, vou te dar o número do telefone de alguém que trabalha com meu esposo e chama ele lá. Isso era no sábado. Meu esposo entrou em contato com esse homem. No domingo ele já começou a trabalhar. E aí, uma semana depois, eu comecei a trabalhar aqui também. E aí, desde lá, a gente nunca parou. Eu encontrei um restaurante na Glória. E eu comecei a trabalhar lá e foi nós dois. E dormíamos num colchãozinho. E foi fluindo até aqui. E como que surgiu seu primeiro restaurante? Há quanto tempo? Que você teve uma transição aí, que você me contou sua história, né? Sim. Da marmita saudável, que você se transformou. Eu quero saber dessa transformação, que Sim. essa parte começou com você, não é isso? Foi sim. Então, eu entrei num processo muito difícil de adaptação aqui no ambiente. Então, eu passei por vários lugares de trabalho e eu não me adaptava. Eu nunca me adaptava ao ambiente, eu nunca me adaptava à maneira. E eu falei, não, gente, eu preciso trabalhar pra mim, porque eu sei fazer isso. Só que foi muito no começo, foi o meu primeiro restaurante aqui, era a Marmitaria Food, onde nós alugamos uma cozinha industrial, eu e meu esposo, e nós começamos a trabalhar lá. E a má administração não permitiu que eu desse continuidade. Nós precisamos fechar, ele começou a trabalhar novamente, e eu voltei para o restaurante novamente, né, trabalhar de CLT. E aí, no decorrer do tempo, eu fui ficando deprimida com a situação, longe da família, e aí eu fui engordando, alimentação errada, e eu fui pegando um sobrepeso muito, muito grande. E um dia, eu me olhando no espelho, eu já não me conhecia mais. Eu cheguei no meu limite mesmo. Eu falei, não, algo tem que mudar dentro de mim. Eu comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir excluída. E eu só ficava em casa, eu não queria sair, eu não queria nada. Era trabalho, casa, casa, trabalho. E eu já não saía pra lugar nenhum mais. As roupas que eu vestia, eu já não me sentia bem. Eu falei, tem que mudar algo. Tem que mudar algo. E eu decidi começar a mudar a minha alimentação. Eu nunca fui constante, né? Então, eu começava a academia, um mês depois eu tava cansada e entediada e eu não ia mais. Falei, vou mudar minha alimentação. Aí eu comecei a pesquisar. Como que eu iria emagrecer saudável sem ficar doente? E eu mudei minha alimentação, e eu comecei a comer direito, eu comecei a balancear minha alimentação. Eu falei, poxa, em um mês eu emagreci 17 quilos, é surreal isso. Mas você tomou remédio ou não? Foi no modo natural mesmo, eu fechei a boca e eu falei, eu vou pra cima. Eu vou vencer por mim, pela Heloísa, porque senão eu não vou chegar muito longe, né? E aí eu comecei a mudar, e eu me olhei no espelho e eu vi beleza em mim novamente. Eu falei, não, você tá linda. E eu comecei a contar pra algumas pessoas, e eu postava no meu Instagram, e eu recebia mensagem, cara, que incrível isso. O que você tá fazendo? Que remédio que você tá tomando? Eu falei, o remédio da vergonha na cara mesmo. Eu precisei me olhar. E eu precisei ver como eu estava me tornando. E o meu esposo me olhava e falava, o que tá acontecendo com você? Você era tão linda, você continua linda desse jeito. Ele me achava linda. E olhava pra mim e falava, você tá bem? E eu não tava bem, eu não me sentia bem, eu não esboçava beleza. Hoje as pessoas falam, você é muito feliz, você ri muito, você brinca muito, isso não existia mais. Essa essência, Elo. Eu falei, por que não? Mudar as pessoas que estão ao meu redor também. Eu vejo tantas mulheres reclamando, eu vejo tantas mulheres que já não estão bem com elas mesmas, e eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar sem precisar de... Eu tô vendendo o curso, eu tô vendo... Não. Eu vou compartilhar o que eu vivi. E eu comecei a compartilhar, eu falei, gente... Eu vou trabalhar com marmita em casa. Eu pensei, eu precisei nascer de novo, mais vida. E o mais vida surgiu a partir daquele momento, a partir do momento que eu renasci novamente. E que eu decidi olhar pra mim novamente, me olhar no espelho e falar, cara, você merece. Vamos pra cima. E eu fui. E aí eu idealizei o projeto Mais Vida, que cresceu, assim, extraordinariamente. E foi incrível, foi lindo e ainda continua sendo. Mas eu entendi que eu não podia obrigar as pessoas a viver a minha maneira.
Nem todo mundo quer ser fitness. Tem gente que quer comer um doce gostoso daquele. Eu amo, eu sou apaixonada. Então eu falei, por que não continuar, mas de uma maneira diferente? Existem as pessoas que me procuram hoje e falam, Elô, eu quero fazer um plano alimentar para o mês porque eu quero cuidar da minha saúde. E tem aquela pessoa que chega no sábado lá na loja e fala, não vai ter uma feijoada não, gente? Então, eu preciso olhar para os dois lados. Os dois lados são o meu público. Eu sou mineira, eu tenho a cozinha mineira, eu tenho a pegada mineira. Mas eu também olho muito para a saúde, porque hoje eu preciso de ter um cuidado comigo. E com isso, surgiu as pessoas que também querem ter um cuidado com elas e eu consigo ajudar as duas partes. E olha que bacana, né, meninas? Isso que você tá falando, porque assim, através de um, puxou o outro, né? Sim. Porque você vai conseguir atender os dois públicos agora. Sim, sim. Né? Então, quando você viu que as pessoas, assim, não precisariam ter, né? Você contou da sua autoestima, que você teve que se reinventar, Sim. fechar a boquinha, porque a gente sabe que não é fácil. Eu tô nesse processo. Eu tenho que aprender. A nutricionista, não pode isso, não pode aquilo. Eu, ai, como? Ai, como mesmo? Sabe, aí tem uns docinhos, tem eu não sou muito doce, eu sou muito salgado. Mas essa história sua inspira mulheres. E nós estamos aqui, né? Hoje nós estamos com mulheres, vamos ter horas que vamos ter homens também, mas sua história é inspiradora, né? Sair do seu local com seu esposo, vir, né? Trabalhar como CLT e se reinventar de uma forma extraordinária a partir de você, de dentro para fora, né? E hoje você tem um restaurante onde, o que você serve, que eu já vi uns negócios gostosos lá, gente. Como que foi essa transição aí? Foi incrível. Eu sentada, eu falei, amor, vamos de novo. Vamos de novo. Ele, vamos de novo aonde, amor? Porque assim, as ideias surgem do nada. Não é do nada, é Deus me preparando e eu fico pensando, eu falo, tá na hora de tentar de novo. E vamos tentar de uma maneira diferente, de mãos dadas, agora a gente vai junto. E ele fala, meu Deus do céu, tá bom, amor, vamos. Porque ele acredita muito em mim, então em tudo ele vai e não, você tá certa, vambora. E eu saí andando na rua um dia e falei, hoje eu vou alugar uma loja. E hoje eu vou abrir um restaurante ali. Desse jeito. E eu fui. E quando eu tinha desistido, eu falei, ai, tô cansada, vamos parar na distribuidora, vamos comprar uma água e vamos pra casa. E vai aparecer no tempo certo. E aí, alguém me parou e falou assim, nossa, tem uma loja ali. O que vocês vão abrir? Falei, um restaurante. Meu Deus, sério, um restaurante? E o que você cozinha? Eu falei, comida mineira. Nossa, que bom que você veio, foi Deus que te enviou. E foi aquela motivação. Então, todo lugar que a gente passava, no ambiente que nós estamos hoje, a pessoa falava, que bom que você veio. Não tem restaurante aqui, você precisava estar aqui. Foi me motivando. E eu olhei pra loja e falei, não é possível. Porque eu não tinha condições. Eu olhei e falei, a fé é eu colocar o pé, saber que Deus vai colocar o chão. Eu não tinha condições, eu olhei para aquela loja horrível. Eu falei, e agora, Senhor? Meu marido, vai dar certo. Vai dar certo. Ouvi o que todo mundo falou, vai dar certo. Porque as pessoas passavam via aberta. Vocês vão abrir alguma coisa aí? O que vocês vão abrir? Um restaurante? Graças a Deus. Não, E foi assim, no decorrer da tarde, eu falei com o dono da loja, eu falei, e como que eu faço para alugar? Ele, só você vir. Eu falei, sério? Então vou começar amanhã. E ele falou assim, amanhã eu falei, eu quero a chave, pode entrar. E foi assim, foi muito rápido. Num dia a gente pegou a chave, no outro dia foi eu e meu marido pra lá e começamos a arrastar a parede, rasgar e tirar a tinta velha e adesivar a parede. Em 5 dias a loja estava pronta pra se abrir. Eu falei, e agora? Ele, e agora? Eu falei, vou pegar tudo de casa e a gente vai montar um restaurante. Aí eu peguei geladeira, eu peguei o freezer que tinha em casa, eu peguei o fogão que eu tinha, que era industrial, e a gente montou um espaço. Eu falei, hoje nós vamos começar com a marmitaria, trabalhando somente o delivery. Eu inaugurei na segunda-feira da semana passada. Hoje nós conseguimos conquistar todo o nosso jogo de panela industrial em uma semana. Nós conseguimos conquistar o nosso self-service. Tudo isso em uma semana é muito difícil de dizer. E a pessoa sabe que foi o meu impulsionar, não vai que vai dar certo. Eu ficava, eu quero. Meu Deus, mas como eu vou fazer? E um dia eu vi a Thaís postando um vídeo que ela estava montando o delivery dela num espaço desse tamanhozinho, mas cheio de fé, cheio de amor, e ela mostrando aquilo. Eu falei, gente, que coragem. E você, Heloísa, que saiu de lá de Minas, tá fraquejando? Não, você pode, vai. Você pode, você vai pra cima e você vai fazer. E eu fiquei acompanhando ela no decorrer do processo dela montando o delivery dela, o espaço dela, que era dela, e ela podia chamar de é meu. É pequeno, é bonitinho, e ela botou o suor dela lá e ela foi pra cima. E eu comecei a chorar, eu falei, cara,
como assim? Se espelha em pessoas assim, reais, orgânica. E eu comecei. Eu só comecei. E quando eu terminei, um dia antes de eu tirar a foto e de eu postar aí com o meu restaurante, eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, Thaís, você é uma das pessoas que faz parte disso. A sua imagem, o seu testemunho, como você fez, sem medo, com coragem. Você foi pra cima. E hoje eu tô inaugurando ele, só vai. E eu só fui. E foi incrível o que aconteceu. E no primeiro dia veio meus amigos, veio as pessoas de perto e eles me colocaram pra cima. Eu falei, gente, é só o começo de grandes coisas que o senhor vai fazer. E em uma semana eu consegui ver o extraordinário, tá? E saiu de lá, da casa dela, do trabalho dela, e foi até ao restaurante essa semana. E era meio-dia e não tinha absolutamente nada. E as pessoas, cara, você não pode parar, continua, porque você é incrível. E toda vez que eu conto, gente, foi sem nada. Isso aqui foi sem nada. A gente comprou isopor pra dividir a parede, porque não tinha dinheiro pra comprar o gesso, eu não tinha dinheiro pra comprar panela. A minha casa ficou sem geladeira, sem fogão, sem tudo. Eu falei, meu amor, a gente vai pra cima e não tem problema, casa. Se bobear, a gente dorme aqui, mas a gente vai fazer acontecer. E hoje tá acontecendo. Tempero de Minas, ele tem 8 dias hoje. É incrível o que está acontecendo lá, extraordinário. No bairro Vista Mar, é lindo, lindo, meu pequeno espaço que foi Deus quem me deu. E eu creio que ele vai ser gigante, gigante. Olha, essa história, você viu aí que é surpreendente. E eu quero convidar você que está aí, tem uma história bacana, tem uma solução legal para os seus clientes, venha para o nosso episódio, já segue, já curte. Ó, nosso Instagram, @ativapodcast, tá bom? Linda a sua história. A Heloísa é isso. Eu não a conhecia pessoalmente, né? Mas a Heloísa, toda vez que eu converso com ela, sabe aquela voz furacão que te levanta? Você pode estar do jeito que for. Heloísa, parabéns, né? Você pode falar um pouquinho do seu cardápio hoje? A pessoa chega, é só delivery, só para as pessoas entenderem. Sim, hoje eu trabalho somente com delivery. Já estou me preparando para abrir o espaço, tá? E nós vamos trabalhar com o self-service. Hoje eu trabalho uma comida bem mineira, bem tempero de casa, tempero de mãe mesmo, aquela coisinha bem aconchegante. Eu trabalho uma comida simples, um feijão tropeiro, um arroz todos os dias, bem incrementada a minha comida. E é aquela coisinha mesmo de você comer e lembrar de casa. É acessível a todo mundo, ao trabalhador que tá na correria do dia a dia, a mãe que não tem tempo de cozinhar e vamos pedir uma marmita e assim. Hoje eu tô trabalhando somente o delivery, por pouco tempo. E onde as pessoas te encontram? No bairro de Vista Mar. O endereço? Curva do S, famosa Curva do S em Vista Mar. É isso aí, gente, que história linda. Eu volto rapidinho com você. Olha, e hoje nós temos também, hoje o tema tá diverso. Tem comida salgada, tem comida doce, mas tem, sabe o quê? Organização do seu espaço, da sua mente e do seu corpo. E eu vou falar com ela, Helena Maria Organiza. Vamos entender um pouquinho da profissão dela, o que ela traz de solução para você. Então se liga nessa história. Tudo bem, Helena Maria? Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero falar com você. Sua história, eu te conheci através do Instagram, você postando, e eu achei muito interessante, porque muito se fala que quer dinheiro, que quer isso, que quer não sei o que, mas por onde que começa tudo isso, né? Então pode se apresentar, conta a sua história, como que surgiu essa ideia, né? E como que você está aqui hoje, representando, porque eu acho tão lindo o seu trabalho. Às vezes as pessoas pensam que é algo assim, gente, mas quando você vai ver, tudo começa a organização, ambiente, corpo e mente. Então, a palavra é toda sua, linda. Obrigada. Então, eu sou a Helena Maria, né? Essa paixão começou desde a infância, de organização. Primeiro, você falar um pouco sobre a infância. A minha primeira paixão mesmo foi ser professora. Eu tinha uma professora que antes era a primeira série, né? Eu era apaixonada com ela no sentido dela ser uma mulher forte. O temperamento dela é forte. E eu consegui, aí de acordo com que eu fui crescendo, eu consegui ser professora, eu me formei professora. Mas aí o meu primeiro filho nasceu. Aí eu deixei de lado para cuidar só da família e do filho. E sempre fui apaixonada com organização. Sempre, muito apaixonada por organização, limpeza, ver as coisas no lugar,
cada detalhe de uma casa. No entanto, que eu deixei a profissão de professora para cuidar da casa, cuidar do lar. Só que nesse decorrer, eu fui me perdendo dessa paixão eu tive depressão pós-parto, Então, eu tive que colocar esse sonho, né? Ficou para segundo plano. Aí primeiro eu tive que me cuidar, sair dessa depressão. E onde que entra, você falou enriquecer, às vezes a pessoa quer prosperar, mas não sabe como, porque as pessoas focam no dinheiro. Só que a prosperidade, infelizmente, não está no dinheiro, porque se tivesse no dinheiro era fácil. Era muito fácil você prosperar, porque você ia trabalhar e ia prosperar. Mas a prosperidade, ela vem da alma, vem da nossa psique. Só que como que você vai prosperar? Como que você vai tirar um sonho que você teve na infância, até mesmo na infância, e depois, no decorrer, que os sonhos vão mudando, se a sua alma, se a sua psique está toda entulhada, não tem como, não sobra espaço. Por quê? Porque o que você tem na sua mente, você reflete, né? Aquele espelho. Se a sua mente está suja, eu gosto de usar um poço, não tem aquele poço de água? Se você entulhar ele, você vai conseguir ver água? Você não vai conseguir ver água, você só vai ver aquele entulho. E para você chegar na prosperidade, você vai ter que desentulhar. E eu passei por um processo. Aí na infância eu quis ser professora, consegui ser professora, mas deixei tudo. Só que nessa caminhada eu tive a depressão pós-parto. E eu conheci um programa um ministério que chama Bálsamo de Gileade, não sei se vocês conhecem, ele assessoria as igrejas, e é justamente em traumas. O foco dele é traumas, feridas, e eu consegui. Ele foi até para a minha igreja na época, e eu consegui começar a desentulhar esse poço. Esse poço que estava todo cheio de entulho mesmo, não tem essas lajes? Concretado mesmo. Eu posso dizer assim, que a minha alma, a minha psique estava concretada. Então, eu levei 10 anos. Levei 10 anos para começar a chegar às bordas desse poço. E eu fui ali, não desisti, eu persisti. E comecei a trabalhar, eu trabalhei nesse intervalo, eu trabalhei como professora, meu filho nasceu, eu parei para cuidar da casa. E nesses intervalos, meu filho tem 21 anos, o mais velho hoje. Aí, como eu trabalhei de babá, trabalhei de doméstica, trabalhei de faxineira. Só que a minha paixão por organização sempre aflorava. E eu vendo a minha casa bagunçada, a minha casa toda desorganizada, eu comecei a pensar, isso não tem a ver com a casa, o físico da casa. Porque por mais que você tenta, você não consegue. Você não consegue arrumar, você não consegue organizar. Mesmo que você consiga. Você consegue arrumar, organizar, que fica aquela coisa bonita de se ver. Mas a sua alma não reflete. A sua alma vai refletir o que está dentro. Então, se ela está bagunçada, se ela está toda desorganizada, é o que você vai ver no seu ambiente externo. E uma das casas que eu trabalhei de babá foi uma personal organizer. Eu falei assim, uau, isso é profissão. Isso tem 8 anos. Eu falei assim, uau, é profissão. Eu vou investir. Só que aí nesse intervalo eu fui convidada para assumir um grupo de apoio de mulheres dentro do Bálsamo de Gileade. Aí eu deixei de lado. Aí nisso eu fui recuperando da depressão, meus sonhos foram voltando. Aí eu vi que o meu sonho era educar, ensinar. E nesse grupo de apoio eu ensino, eu tenho mulheres para cuidar, é um projeto, né? Que a gente tem que educar, ensinar. Você é referência. E
eu pude agora, aí recente, quando eu consegui me levantar, eu fui surpreendida com o divórcio. Aí eu fui surpreendida com o divórcio e voltei para depressão. Aí eu fiquei 1 ano e meio de luto, 1 ano e meio de luto, e a minha irmã ficou sem faxineira. Aí ela falou assim, Helena, limpa a casa para mim, eu tô sem ninguém, vem limpar para mim. Aí eu topei. Quando eu saí da casa da minha irmã, eu já tinha 4 faxinas. Eu já estava com a minha agenda cheia de faxina. E fiz faxina 1 ano. Nesse 1 ano eu lembrei da paixão pela organização. Só um minutinho aqui pra gente... Gente, vocês viram que poder que nós temos? É sobre isso. Ó, uma criança que queria ser professora, conseguiu, né? Teve o filho. Para nós empreendedoras, é o nosso tema sempre o principal. Por que que uma mulher se torna empreendedora? Para ter mais tempo com os filhos, para poder buscar, para poder ter aquele time. Às vezes, eu tenho um filho de 8 anos e ele é meu termômetro, né? Eu trabalho muito, que é só eu e ele desde sempre. Então, assim, eu sempre ensinei, olha, mamãe tá no celular trabalhando, mamãe tá no notebook trabalhando. Então, ele cresceu assim, na barriguinha, trabalhando, né? Então, isso que você falou é muito importante, porque muitas mulheres... A Heloísa tem filho? Heloísa tem filho. Porque a Thaís tem 2. Eu pensei que tivesse só uma, ela falou que já tem 2. Então, assim, nós mulheres, nós temos uma sobrecarga muito grande, né? Quando você vem falando dessa depressão pós-parto, nós estamos no mês, né? No dia, mês, para mim todo dia é Dia Internacional da Mulher. Isso é um tema muito relevante, muito importante, né? Porque até hoje... a questão da depressão pós-parto, a questão de não se recuperar tão fácil, às vezes de tomar medicação, eu já tomei, já passei por diversas situações, tive burnout, tive que largar tudo, eu só pedi, Senhor, não me tire saúde mental com meu filho, que ele não merece. Perdi tudo, porque eu não conseguia dar conta. Então, trazer esses temas, nós somos mulheres reais, com dilemas reais, né? Sendo empreendedoras de verdade, né? Eu falo que é a empreendedora 360 graus, porque a gente é a faxineira, a gente compra, a gente faz o marketing, a gente faz isso, nós fazemos tudo. E não é fácil, Helena Maria, passar por isso, né? Você teve rede de apoio, além, você falou que está no projeto da igreja, mas que tipo de outros apoios que você teve? É bom falar nisso, até você chegar no seu outro tema aí, a gente falar que rede de apoio que você teve. Então, a rede de apoio, a minha família, né, em primeiro lugar, depois a minha pastora, os meus pastores da minha igreja e terapia. Eu tenho uma pessoa que caminha comigo. E você diariamente. Faz? Sim. Diariamente, quando ela vê que se eu sumir um pouquinho, 15, 20 dias no máximo, ela tá lá, cadê você? Cadê você? Porque a gente sempre usa... não existe assim uma recuperação. É um dia de cada vez. A gente vive um dia de cada vez. E o meu divórcio foi rápido. Foi tipo assim, estava tudo bem. Ele chegou, tenho outro, estou saindo de casa e vou me divorciar. Então, para mim, eu fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos, assim, na cama mesmo. Depressão profunda. Depressão profunda, não via solução de nada. Porque aí eu tenho um filho agora, eu tenho um de 21 e tenho um de 6. Então, quando eu separei, o meu tinha 3. Né, 3 aninhos. Eu não via expectativa, eu não via futuro, porque eu não estava mais no mercado de trabalho. Professora não era mais e nem queria mais. Eu tinha que voltar, né? Fazer os cursos, me atualizar. Eu acreditava que não era mais, tinha passado, esse ciclo tinha passado de ser professora. E fazendo as faxinas, eu lembrei da personal organizer. Mas foi muito difícil para você sair do fundo do poço. É muito difícil. Se você não tiver uma rede de apoio, alguém te puxando, vem, eu tô com você, vem, eu tô com você. Você sumiu, Helena, cadê você? Helena, cadê você? Vambora. Então, a minha igreja e a minha terapeuta e a minha família fez toda a diferença. Que bênção. E aí, você fez a faxina da sua irmã, né? Já saiu de lá com 4 faxinas, aí veio na mente o personal de organize, né? Uhum. E como que você começou? Como foi seu primeiro cliente?
Então, o meu primeiro cliente, eu sempre, a minha própria irmã mesmo, né? Eu sempre estou arrumando a casa dela. Fiz um laboratório na casa da cunhada dela. E agora eu estou organizando um duplex. É lá em Colinas de Laranjeiras, eu estou terminando um duplex. Casa completa. Peguei todos os cômodos. E tá assim, um desafio, é uma aventura. É apaixonante. É apaixonante. Fazer essa organização, aí a gente pegou a limpeza também. A gente uniu tudo num pacote. E assim, é maravilhoso. É porque você vai vendo, de acordo que você vai organizando, a pessoa que te contratou, ela vai se identificando com a bagunça e com a sujeira. Ela fala, gente, eu não sabia que eu tinha isso. Gente, eu não sabia que estava sujo. Aí ela já começa a trazer para dentro. E ela está passando por um processo justamente de autoconhecimento, coincidiu. Ela está passando por um processo de autoconhecimento, de uma mudança na vida dela, de um renovo espiritual, emocional. Então, veio tudo para cooperar. Cooperou tudo. A organização. Sim, então vamos lá. Vamos colocar a diferença aqui. Você não faz uma limpeza de faxina. Não. É organização. Quando a pessoa chega para você, igual você falou assim, quando você chega para limpar e a pessoa vê a diferença, começou assim. Hoje em dia, como que a pessoa te aborda? Ela acha fácil o tema? Ela consegue entender que um diferencia do outro? Como que é essa diferença? Não, é um pouquinho difícil, porque a organização tem que ter uma categorização, né? Primeiro você tem que categorizar, aí você vai estrategicamente arrumar um lugar para todas as coisas. Porque exemplo, o que você usa mais. Sempre tem as partes certas do armário, a que você usa menos. É outro nicho. E às vezes a pessoa acha, a pessoa que eu estou na casa dela agora fala, não sabia que era tão complexo. É muito complexo. Por exemplo, um espaço pequeno. Você tem um espaço pequeno com muitas coisas para aquele espaço. A gente tem que estudar metodicamente para ver como que vai ficar. Usar produtos organizadores, que você tem que também fazer o teste, se vai dar certinho, fazer medida. Então, é todo um projeto. Não é limpeza. Não é limpeza. A limpeza que eu usei é um termo assim, talvez você não tem faxineira e não tem diarista, aí o que você faz? Você tem esse pacote, você pode incluir no seu pacote, aí a gente inclui. Mas o personal organizer, ele não limpa, ele organiza. Ele vai fazer o projeto de facilitar a sua vida, é um facilitador. Um facilitador. É sobre isso, e o próximo episódio pode ser seu. Venha participar, divulgar sua empresa, marca, produto ou serviço com posicionamento, visibilidade aqui no Ativa Podcast. Tá curtindo, tá gostando do conteúdo? Ó, aquele like. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e curte tudo. Ative as notificações também. Helena Maria, por enquanto, obrigada, tá bom? E vamos conversar, vamos adoçar um pouquinho, papai? Ai, que delícia, adoro! Liga não que eu sou assim mesmo, quem não me conhece, a Manu já tá acostumada. É cada coisa que eu falo, sai aqui pra Manu, a Manu, meu Deus, aconteceu isso mesmo. Vamos lá, a Thaís. Gente, nós temos o Mulher Ativa Brasil, tudo surgiu assim, se hoje nós temos o podcast, veio através do Mulher Ativa Brasil, que são nossos encontros de empreendedoras, tá bom? Nosso próximo, daqui a pouquinho eu vou falar, vai ser sábado agora e depois dia 21 também. Mas desde o primeiro, ela tá conosco. Thaís, seja bem-vinda. Obrigada. Eu tenho uma admiração demais por essa mulher, gente, porque desde o dia, não, assim, que a gente se conheceu, a Thaís, eu não a conhecia, eu conheci, pedi uns negócios pro primeiro encontro. E sabe quando você ganha a pessoa com um diferencial que, tipo assim, você nem pediu? Então, a Thaís me conquistou ali, além da qualidade. Todo mundo perguntando. Foi ela e a Sandra, que é outra pessoa queridíssima, que eu quero que esteja aqui a qualquer momento. E eu não sabia que as duas eram vizinhas. Aí eu falei assim, gente, tem que estar tal horário, não sei o quê. Aí chega a Sandra,
Não, eu sou vizinha. Eu falei, olha que bacana, né? Não tem concorrência, né? Uma levou o produto da outra. E assim, com uma qualidade incrível. Eu sempre, se vocês verem todos os episódios, eu sempre falo, desde o primeiro. Gente, tinha uma pessoa que tinha que estar aqui, que ela montava a banquinha na frente da casa dela. E essa história, eu acho que tá. Agora, essa, viu, Manu? Essa que é a Thaís. Que é a Tati, conhece o doce da Tati, né? E então, assim, para mim é uma história muito interessante. Eu acho que é de todas, né, são validadas. Mas eu sempre falei, tô falando da Thaís, porque em todo podcast eu falava, gente, tem uma menina que coloca a barraquinha na frente da casa dela, e não sei o quê, e tá. E hoje a Thaís tá aqui, e eu quero que você conte, que eu também não sei. Eu quero saber a sua história, né, como que você começou, hoje, né, vocês, essa ligação da Heloísa com a Thaís, olha que coisa boa. O movimento Mulher Ativa tá fazendo isso, né? Então, vocês estão no grupo, e vocês já, né, se conectaram, já provaram o produto. Então, eu quero que você conte sua história. Como que começou a Thaís criança? Hoje você é mãe. Eu pensei que fosse de uma, mas são dois, não sei. E o que acontece? Sua história. Como que você se vê hoje? Eu fico emocionada, porque eu choro, sabe? Eu vejo os vídeos dela, eu ouço a voz dela, agora eu tô te conhecendo um pouquinho. Gente, aí eu vou me conectando assim, eu sou daquela sentimental, eu sou daquela que é afetiva, sabe? Eu crio memórias. E uma memória que eu tive, então, desde o primeiro encontro do Mulher Ativa foi da Thaís e da Sandra. A Sandra me abraçou e foi um momento mágico, porque eu nunca tinha visto a Sandra. E eu achei aquilo incrível. Elas praticamente fazem a mesma coisa, não são concorrentes, e uma levou... E a Sandra me deu um abraço. E aquele dia o movimento já fez todo sentido, porque eu nunca tinha visto a Sandra na minha vida. E ela me falou algo que eu vou levar para a vida, ela me abraçou e... Enfim, eu quero saber o que eu fiz, que não sou eu, é o movimento. E eu levo isso para a vida, sabe? Eu tô conhecendo vocês duas agora, pessoalmente, e eu gosto dessas histórias, porque mesmo que deu certo, muito certo o evento, mas mesmo que tivesse dado tudo, só aquele abraço da Sandra, sabe? Ela me abraçou e chorou, ela falou, você me fez sentir viva. O que é até hoje, eu não sei, que a gente não teve oportunidade. E é sobre isso. Então eu quero ouvir sua história, Thaís. Oi, gente, me apresentando aqui diretamente. Eu sou Thaís, dona e proprietária do Doces da Tati. Eu comecei há muito tempo, né, na confeitaria, bem devagarzinho mesmo. Eu me inspirei na minha mãe, a minha tia também, ela gosta muito dessa parte de doce. A mamãe sempre preparava um bolo de fubá que eu sempre falo para todo mundo. E eu sempre ficava no pé dela, olhando cada detalhe, cada ponto, sempre aquela menina arteira, mais silenciosa, sempre olhando tudinho. E eu fui crescendo, sempre trabalhando junto com meu pai. A minha família é uma família humilde, muito humilde, começamos a trabalhar muito cedo. E eu falei com a minha mãe, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero, sei lá, ajudar a senhora e o meu pai. Ela me mostrou, sua tia faz doce, você também sabe fazer doces. Antes era massa pronta, né? Hoje em dia eu já sou mais profissional nessa parte. Então comecei a caminhar com a minha tia nas produções delas, coisas simples. A minha mãe me mandava para casa da minha tia antes da escola e eu olhava a fazer um bolo, a fazer um recheio, como ela lidava com as pessoas, como ela conversava com as pessoas, e aquilo foi me encantando. Eu não tinha sonho de ser confeiteira, gente. Eu queria ser advogada. Tava estudando muito para isso, mas no meio do caminho as coisas mudam. E eu fui mudando, eu fui vivendo a vida e eu não tenho impulso para ser advogada. Então, vamos para outra parte que eu amo muito, que é a confeitaria. No início foi muito difícil, foi muito desafiador para mim. No meu bairro Campina Grande, né, onde eu moro, eu tinha uma barraquinha. Antes dessa que você conheceu, era muito simples e eu tinha uma sócia. Eu fazia doces, eu chamava a galera. Os pessoal descia do ponto de ônibus e falava, oi, Tati, tem doce hoje? Tem doce, todo mundo se reunia ali. Só que no decorrer do tempo, aquela barraquinha acabou.
Acabou a barraquinha, estacionei meus sonhos, meus projetos, me tornei mãe. Parei um pouco os estudos, porque eu fui mãe cedo. Parei os meus estudos e fiquei quietinha ali. Quando tudo isso passou, eu tive minha filha, eu falei, agora eu vou voltar. Porque ser mãe tem essa parte também que eu preciso do tempo com a minha filha, eu preciso ter garra, ela precisa de mim. E lá fui eu de novo para a confeitaria. Depois daí eu não parei. Claro que eu tive momentos onde eu estacionei ali um pouquinho, respirei e voltei. Várias vezes, porque eu sou muito difícil em ter constância. E eu sempre trabalhei CLT. Eu sempre tentava conciliar o CLT e a confeitaria. CLT e confeitaria. Trabalhava até 10 horas da noite, mas das 10 até as 3 da manhã eu estava fazendo um docinho para no outro dia vender tanto no meu serviço CLT como no meu bairro. E disso veio galgando e galgando e galgando. Tive 2 filhinhas, graças a Deus, as 2 hoje em dia já são mocinhas, com saúde. Eu não sou tão nova assim quanto eu aparento. E hoje, para honra e glória de Deus, a gente tem um pontinho, né? O meu esposo, ele é o meu parceiro para tudo. E como a Elo falou, a gente chegou num ponto muito decisivo. Hoje em dia, eu sou operadora de caixa. Há 7 anos eu sou operadora de caixa na padaria Forno Grande, ali em Campo Grande. Ó, vou cobrar, hein? Olha, Forno Grande, patrocina. Eu falei com meu esposo, não dá para manter os sonhos de ida e volta, não dá para ficar na confeitaria agora tem, mas amanhã não vai ter. A gente precisa enraizar a confeitaria porque a gente tem nome, a gente tem cliente, então a gente tem potencial para isso. Então eu preciso crescer, poxa, eu preciso alavancar, eu preciso voar. E antes disso, como a Camila tinha comentado sobre os docinhos antes era... Como é? Eu esqueci. Mulher Ativa Brasil. Ela me ligou e eu tava passando um dos períodos mais delicados com meu esposo. E eu falava, eu não quero mais. Eu peguei a encomenda da Camila e falei, ai meu Deus, será que eu pego essa encomenda? Foi tipo isso. Aí ela foi passando cada detalhe, tudo certinho. Eu falei, eu vou fazer. Mas se não for, essa vai ser a última encomenda. E eu fiquei tão ansiosa, eu mandei os docinhos dela. E quando ela mandou o áudio tá favoritado até hoje no meu WhatsApp. Porque ela falando de um lado e eu chorando de outro, falando, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E a gente continuou. Hoje a gente tem um pontinho que é bem pequenininho, mas desde o primeiro dia que eu falei com meu esposo, a gente tem uma semana. Eu entrei de férias no dia 26 de janeiro e falei com ele, eu tenho uma semana para arrumar esse ponto e a gente fazer dar certo. Já deu tudo certo em nome de Jesus, mas tá dando tudo errado. No começo tava tudo errado, a gente não tinha dinheiro, a gente tava passando um processo muito delicado. Mas quando a gente inaugurou no dia 7 de fevereiro, um período bem longo de arrumar tudo, eu respirei fundo e falei, ai Jesus, deu certo. Ainda faltavam algumas coisas no lugar, faltavam móveis, mas eu falei, Jesus, eu vou lá. Mas, gente, foi o dia que aquele pontinho tão pequenininho encheu de tanta gente que eu falei, ai meu Deus, o que eu faço? Eu não sei se eu chorava, eu não sei se eu pulava de alegria, mas cada pessoa que vinha e eu recebia com meu esposo, que estava todo sujo de tinta ainda, a gente agradecia. E no final de tudo, a gente ali, prostramos os joelhos, entregamos ao Senhor e falamos, Deus, obrigado. O pontinho realmente é muito pequeno, cabe só eu e meu esposo lá dentro, mas é igual um drive-thru. Você pega, a gente conversa um pouquinho e vai embora, porque a gente não tem assentos ainda. Mas a nossa confeitaria tá assim, crescendo e eu tô maravilhada. Todos os dias, quando eu passo de entrada ou de saída, eu paro, eu olho para aquele lugar tão pequenininho e falo, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu sou tão grata mesmo por tudo, pela que a confeitaria e tudo, e toda a proporção que isso tudo tem tomado. Gente, e eu fico emocionada, porque
A Thaís tem uma variedade muito grande de doces, de bolos, enfim. E eu não conheci a Thaís primeiro. Eu conheci o esposo dela, eu comprei um bolo. E ele chegou e eles têm... Eu acho isso incrível, seu esposo te ajuda, você infelizmente passou por isso, eu nem esposo não tenho, mas enfim. Mas eu acho incrível. A mulher que ajuda o esposo que ajuda a mulher, né? Teve uma entrevista que passou na TV, de 10 pessoas, 9 desistiram. Sabe por quê? Porque era a mulher que tinha o salário maior. E os homens tinham vergonha de estar falando que a mulher dele ganhava mais. E o único que topou, a mulher era confeiteira, ela fazia as coisas e ele ia entregar. E por que eu tô lembrando dessa história? Foi a nível nacional. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, que tipo assim, machismo, né? Nós mulheres podemos sim ganhar mais e os homens sim podem nos ajudar. E eu achei incrível, o único que resolveu dar entrevista, continuar a entrevista, ajuda a mulher. E eu conheci o marido da Thaís e eu morava em cima, né? Agora, aqui tem... É em Cariacica. Nós estamos em Vitória, viu, gente? Mas eu moro em Cariacica. Aí, pedi o bolo e tal, ele veio entregar, ele tem o mesmo espírito, o mesmo jeitão da Elô, da Thaís. Aí eu falei, vai dar certo, hein? Fala pra essa menina é gente boa. Vai dar certo, não desista, vocês vão estar com o pão de vocês. Manda ela largar esse negócio. Porque, gente, acordar, acho que você deve acordar muito cedo. Padaria é cedo, 4 horas da manhã, eu acho, não é isso? Eu acordo agora, que a gente tem o conforto de ter um carro... Aí eu acordo 5h30, né? Mas antes que eu tinha que fazer o transporte com o Transcol, eu acordava bem mais cedo. Pois é, aí eu fiquei imaginando essa situação toda. Aí eu falei com ele tem um jeito muito positivo também, aquela coisa dinâmica e tal. Aí eu, fala pra ele lá no carro me deu um negócio, eu aqui, tinha um murinho assim, fala pra ela que vai dar certo. Fala pra ela que não desista, que o negócio dela é bom. E eu fico muito feliz. Hoje seu marido tá ali conosco, né? Como é que é o nome dele? Fernandes. Fernandes sobrenome, né? Nós chamamos de Fernandes. Fernandes. Helena, eu e você ainda não temos marido, mas vamos chegar lá. Mas vocês que têm, fica a dica, né? Que legal, que bacana. E hoje sua confeitaria, pequenininha, é delivery. E quais os produtos que você oferece e onde está localizado? Pode falar, Tata. Então, na nossa confeitaria, agora a gente tem do salgado ao doce. Do salgado, a gente tem coxinhas. A mais famosa agora, eu vou até olhar pra lá pra divulgar, pode? Pode. A gente tá fazendo a coxinha de costela com creme cheese, que tem sido um dos carro-chefes da nossa confeitaria. Temos coxinha de frango com requeijão, empadão também. Nosso empadão é perfeito. Eu sou suspeita. E também temos os nossos bolos de pote, bolo fatia, copo da felicidade, cones trufados. Antes a gente atendia os locais, né? Os pontos, Padaria Forno Grande, Big América, né? Com os nossos cones trufados à venda. Hoje em dia a gente só tem essa linha somente para doces da Tati. E tantos outros doces que me fogem à memória agora. Gente, o negócio é o seguinte. Eu fico feliz demais, Thaís, de coração. Desde o primeiro podcast eu venho falando de você. Eu me emociono com cada história, gente. Mas eu falei, sai desse negócio CLT. Porque quando a gente tem um potencial... Gente, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer um bolo, eu não sei fazer um doce. Eu tento fazer aquele tal de brownie. Começa a fazer brownie que eu vou virar sua cliente. Eu tento fazer aquele tal de brownie que eu sou apaixonada. Gente, eu não consigo. Eu sou péssima na cozinha. Sou péssima. Organização até que mais ou menos. Mas assim, cozinha, doce, esquece. Se eu for depender de ganhar dinheiro com isso, tô lascada. Mas assim, eu fico muito feliz, tá? De coração, que tudo isso aconteceu. Né? O esposo dela é todo, né? Eu gosto que ele chegou lá, ele não, pode deixar que eu vou falar. Então, assim, ver esse desenvolvimento. A Helena Maria, né? Passou por esses traumas, se recuperou, né? Hoje faz algo lindo, maravilhoso, que eu acho fantástico. Acho que a organização é tudo. E não é só limpeza de ambiente, né? É ter as coisas articuladas ali num jeito fácil de você se articular para pegar, para usar. Eu lá em casa, eu tenho isso comigo com meu filho, porque somos só nós dois. Então, desde bebê,
Eu ensino a Vicente no meu filho. Ó, pegou o copo, coloca no lugar. Fez isso, coloca no lugar. Eu não sou da limpeza. Vai ter pó, vai ter... Mas as coisas no lugar, eu gosto. Então, assim, isso pra mim é muito importante. Isso pra mim me incomoda. Porque eu tenho horror que você fala assim, pega no seu... Ai, não sei onde tá. Eu não sei onde tá. Você não sabe onde tá nada? Então, assim, e gritaria, tem organização, tem horário pra isso, horário pra aquilo. Eu acho muito importante você, pai, também, viu? Não deixe os seus filhos, né? Às vezes, quer já remediar tarde demais. Não, começa cedo, né? A organização, na etapazinha da idade que tem, vai fazendo o que dá. A organização começa assim. Falando da idade que dá, nós estamos no mês da mulher, tá? Eu vou depois deixar as considerações finais também. Eu estou muito triste, eu acho que indignada com tudo que está acontecendo com nós, mulheres, pelo país. E eu quero falar para você, mãe, que tem um filho, que tem uma filha, para os dois. Nós temos tido muitos feminicídios de graça, por besteira. Então, você mãe, você pai, começa desde cedo, sendo exemplo. Criança não ouve o que você diz. Criança faz o que você faz. Esse mês internacional da mulher, que você mãe, que você pai, que você responsável, não deixe seu filho, sua filha, levantar a voz, aceitar. Não deixe que isso venha acontecer. Porque onde que a gente menos espera, acontece. Tá aí a pedofilia, ensine seu filho onde que pode, onde que não pode tocar também. Tá absurdo. Então, nós temos voz para falar. E esse podcast não é só sobre um tema, é sobre a vida. É sobre o que está acontecendo, essa guerra que está acontecendo. É sobre vidas sendo perdidas. Então, se você pode fazer, começa dentro da sua casa. Não queira começar grande em outros lugares, dentro da sua casa. Porque é dentro da casa que está a estrutura, é dentro da casa que está a base. Então, hoje, mês internacional da mulher, nós estamos voltando, é o primeiro Ativa Podcast do ano. Então, é uma satisfação imensa estar com vocês aqui, né? E lembrar que muitas mulheres têm morrido por besteiras, coisas banais, e está nas nossas mãos, né? Falar, ensinar desde criança. E de preferência a pessoa pensa, desde a barriga, não, tem que tratar a mulher assim. Ter mais ações voltadas para as mulheres nas escolas, nos lugares. Considerações finais, Heloísa, tá bom? Nosso evento, né, sábado, olha, Mulher Ativa sábado, aí você fala a rua, o bairro, porque eu não vou lembrar, acho que é Vista Mar, né? É Vista Mar, na Curva do S. É bem na curva do S mesmo, é dentro da curva. Não vou me recordar do nome da rua agora, mas não tem erro. Colocou curva do S, vai parar na porta. Pois é, então dia 7 de março, às 16 horas, Restaurante Tempero Mineiro, você é a nossa convidada a estar participando desse momento incrível. Vai ter uma fala feminina sobre saúde da mulher, tá bom? Vocês podem compartilhar, né? Todos, você também já segue, já curte. Como que a gente acha você nas redes sociais? Eu tô nas redes sociais como Elofé, ou que é o meu Instagram pessoal, onde eu trabalho, né? Eu faço as postagens de educação emocional, saudável, saúde. E tô também com o Tempero de Minas, Tempero _ Minas, onde eu posto todos os dias um pouquinho da minha vida, um pouquinho eu tô cozinhando, eu tô postando, eu tô produzindo pratos, eu tô postando. Eu tô lá como Tempero de Minas. Ó, e você que tem empresa aí, que quer um fornecedor de marmita, já faz aí, ó, já fala com a Elô. Quer organizar seu ambiente, sua casa? É com ela, Helena Maria. A minha rede social é Helena Maria Organiza. E eu não só vou organizar o ambiente, eu vou fazer também um acompanhamento para desentulhar esse pocinho que eu falei aqui, porque às vezes esse poço está tão entulhado que mesmo organizando a pessoa não vai conseguir manter, porque ela vai ter que fazer um acompanhamento no qual a dor que ela tem, que não faz com que ela consiga manter uma organização. Então, o meu diferencial é esse, eu vou lá, vou organizar e ainda vou fazer esse acompanhamento caso a pessoa queira. Tudo! Adoro
adoro, gente, esses podcasts, é tudo, Thaís. Vamos lá. Então, vocês podem encontrar minha página, Doces da Tati. E nossa lojinha fica localizada em Campina Grande, na rua Manuel Coutinho, ao lado do bar do tio Nilson. E também a nossa lojinha tá no iFood, só procurar lá Doces da Tati, que a gente tá lá prontidão para atender cada um de vocês. Nossa, gente, que tudo! Olha, e eu quero convidar você. Você quer divulgar sua empresa, marca, produto, serviço, promoção, inauguração de loja, arte, aqui nós recebemos todos, tá bom? Tínhamos a cuia, tá? Do AME Personalize, mas não chegou, mas vai chegar, tá bom? E se você quer estar no próximo episódio, só vem, ó, mês da mulher. Lembrando, tem desconto de 30% nesse mês, então não tem deixar para depois não, é agora. Já entra em contato e lembrando, curte, segue, compartilha e a gente agradece, mulherada! Adoro! Beijos, fiquem com Deus, paz no coração.